Primeiro, queria agradecer. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obviamente, para qualquer um, é uma enorme honra poder estar aqui. E, antes de eu começar, queria só mencionar um fato anedótico, histórico, da mãe da Bia, que, às vezes, eu sou um pouco irreverente, e no segundo governo Fernando Henrique, eu era diretor do IPEA, e me pediram para comentar um relatório do Banco Mundial, e o relatório do Banco Mundial basicamente mostrava que, sei lá, 10, 15% do gasto público brasileiro ia para os 40% mais pobres. Né? Aí eu, comentando o relatório, falei, gente, isso quer dizer o seguinte, se vocês jogarem o dinheiro de helicóptero do governo, o pobre vai ganhar mais do que se a gente fizer a política pública que a gente está fazendo. Né? Era o meu comentário sobre aquela tabela E, quer dizer, muitas pessoas no governo não ficaram muito contentes com aquela minha declaração, que, obviamente, a imprensa achou bastante conveniente divulgar de novo e reverberar o máximo que eles puderam. Inclusive, a minha grande amiga, Wanda Engel, que era, na verdade, na época, secretária, era ministra especial da assistência social, brigou comigo, foi falar comigo algum tempo, falou que maluquice isso e tal. Mas perguntaram para a mãe da Bia o que ela achava disso. Ela falou, gente, como é que é o número aí? O número diz que 40% das pessoas mais pobres estão recebendo 15% da renda. Então, é verdade. Não vamos mudar os números, vamos mudar a realidade. Tá certo? Então, queria agradecer aqui postumamente a esse apoio, que foi muito importante. Bom, o que eu vou tentar falar hoje aqui para vocês é sobre uma questão importante da pobreza, né? Quer dizer, a gente sabe, a Marta mostrou bastante aqui para a gente. Opa, como é que eu faço esse caminho? Essa aqui é a queda na pobreza no Brasil, quer dizer, então a gente sabe que a pobreza no Brasil vem caindo, né? Muito, né? Vinha caindo muito, né? Até 2014 ela vinha caindo muito. E a questão toda que a gente se coloca é como é que a gente faz esse processo de redução na pobreza continuar. Tá certo? E aí eu queria centrar um pouco a minha atenção nesse gráfico aqui, que esse gráfico ele é parecido com a Marta mostrou esse gráfico deitado, eu coloquei ele em pé, tá? Eu acho que termina pelos mais pobres, eu começo pelos mais pobres, né? Mas a tua última linha, acho que é o mais pobre, não é? Isso, a primeira. Tudo de cima para baixo. A gente acerta depois isso. Mas a conclusão é a mesma. Mas ela separa em 20, aqui está separada em 10. Eu devia separar em 20, porque eu acho que 20 fica mais claro. Mas a minha grande preocupação, eu acho que a preocupação de todo mundo, é esse primeiro grupo. Isso aqui, na verdade, não é a renda per capita, e nesse sentido é diferente que a Marta colocou, complemento que ela colocou. Isso aqui não é a renda per capita, isso é a renda do trabalho das pessoas que vivem em famílias no primeiro décimo da distribuição, no segundo décimo. Então, aqui eu tenho 20 milhões de pessoas. Né? No caso da Marta, ela separou em grupos de 10 milhões de pessoas, aqui eu estou com grupos de 20 milhões de pessoas. Mas você percebe aqui o enorme crescimento da renda do trabalho desse grupo de pessoas. Isso quer dizer que a nossa redução de pobreza foi uma redução de pobreza boa, porque ela foi uma redução de pobreza baseada na autonomia produtiva dessas pessoas. As pessoas se tornaram trabalhadores formais, produtivos, que conseguiram aumentar o seu salário. Só tem que você começa a ver uma queda nessa direção se você abrir essa primeira coisa em dois grupos de 5%, no gráfico da própria Marta, você pode ver que isso aqui cai bastante. E o ponto todo é o seguinte, o que o Brasil conseguiu fazer é uma redução da pobreza que não só foi extremamente acelerada, mas ela foi baseada na inclusão produtiva. Só que a gente esqueceu dos 5% mais pobres. Os 5% mais pobres é praticamente tudo Bolsa Família e muito pouco inclusão produtiva. Então, nós temos, na verdade, uma mudança, ou uma transição incompleta, que eu acho que é um livro do Vilmar Faria, não tem acho que ele tem um livro que ele chama A Transição Incompleta, que
nós fizemos a inclusão produtiva, mas os 5% mais pobres escapou. E não tem solução para a pobreza no Brasil que seja sustentável e que seja desejável, que não seja uma baseada na inclusão produtiva. Ou seja, eu quero incluir os mais pobres e eu quero incluí-los de uma maneira que o trabalho deles seja bastante produtivo. Tá certo? Então, esse desafio continua, tá certo? E o grande desafio, e a grande característica desse desafio, e o grande desafio do combate à pobreza no Brasil, é que a cara da pobreza no Brasil mudou. E, portanto, aquilo que funcionou no passado não necessariamente vai funcionar no futuro. Tá certo? Então, eu queria falar um pouco sobre os desafios da gente continuar reduzindo a pobreza no Brasil, não via necessariamente as transferências de renda, que são mais do que bem-vindas e necessárias e devem continuar a aumentar, e etc., mas pelo caminho da inclusão produtiva. Né? Então, não sei, quer dizer, uma das coisas que a gente tem que entender no Brasil é que a pobreza, e isso o Betinho já dizia muito claramente, a pobreza é um negócio barato. Tá certo? Então, a gente, no meio de crise fiscal, a gente achar que combate à pobreza não tem nada a ver com crise fiscal, com ajuste fiscal. O ajuste fiscal é absolutamente fundamental, mas o pobre não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Só para a gente ter uma ideia, os 10% mais pobres no Brasil, eles têm 1% da renda. Tá certo? Então, para eu combater a pobreza dos 10% mais pobres, eu tenho 1% da renda. Bom, mas se eu preciso de 1% da renda, né, isso é uma característica. Esse gráfico mostra a desigualdade no Brasil lá em cima. Tá certo? O combate na pobreza no Brasil ele é relativamente fácil, exatamente porque o Brasil tem algumas debilidades gigantescas. É meio curioso como que a debilidade do país pode ser um ativo no combate à pobreza. Ou seja, porque o Brasil é tão desigual, os pobres são tão pobres e o país é tão rico que, na verdade, combater a pobreza é relativamente fácil. Imagina você combater a pobreza num país que todo mundo tem a mesma renda. É muito mais difícil. Tá certo? Você não tem a quem socorrer para combater essa pobreza. Tá certo? No Brasil, o Brasil é tão desigual, quer dizer, o Brasil, depois de todos esses anos de redução da desigualdade, ele está aqui. Esses aqui são os países da OECD. Esse aqui, México, Turquia, são os mais próximos do Brasil, ainda assim com uma desigualdade bem menor do que a do Brasil. Tá? Então, porque a gente é tão desigual e o pobre só tem 1% da renda, eu, com 1% da renda do Brasil, eu dobro a renda do pobre. Tá certo? Então, vamos combinar, esses caras são baratos, e o Betinho cansava de dizer isso. Só para a gente ter uma ideia, o governo brasileiro, ele hoje, 70% das economias do mundo gastam menos com proporção do PIB do que o governo brasileiro. O governo brasileiro ele gasta alguma coisa como 40% da renda nacional. Tá certo? Ele não sabe se é 40%, se é 41%, se é 42%, o pobre só tem 1% da renda. Então, se o governo gasta 40%, 41%, 42%, espera aí, se ele gastar 1%, um ponto percentual com o pobre, ele dobra a renda do pobre. Tá certo? Então, combate à pobreza é uma coisa barata. Não pode ser um problema para um país que gasta 40% do PIB e aonde essa aqui é a dívida brasileira com porcentagem do PIB. Olha o que aconteceu aqui durante o governo Dilma. A renda, a dívida brasileira com porcentagem do PIB cresceu. Hoje, sei lá, está na faixa dos 85% aqui da renda nacional. Quer dizer, então, a dívida brasileira é 85% do PIB. Eu preciso de 1% do PIB, né? E o governo gasta 40% do PIB todo ano. Então, vamos combinar, eu posso fazer todo o ajuste fiscal do mundo, e eu tenho que fazer todo o ajuste fiscal do mundo, mas isso daí não é nenhum argumento para combater a pobreza. O que eu tenho que... quer dizer, essa aqui é uma outra explicação de por que eu não preciso, que o pobre pode passar completamente ileso de qualquer ajuste fiscal, por mais drástico que ele seja, não tem porquê esse ajuste fiscal atingir o pobre. Esse aqui é um outro
gráfico intrigante, isso aqui é a evolução da desigualdade de salários no Brasil. Isso aqui é 2001 e aqui é 2014. Isso daqui é a desigualdade no setor privado, né? Então, o presidente Lula, com muita persuasão, convenceu os empresários brasileiros que tinham que reduzir a desigualdade no setor privado. Eles acreditaram nisso e eles reduziram a desigualdade no setor privado. Só tem que, no setor público, a desigualdade ficou lá em cima. Então, a nossa desigualdade salarial no setor público era mais alta e agora é astronomicamente mais alta. Aí eu acho que o governo brasileiro dá aumentos salariais no setor público com necessidade de fazer equilíbrio fiscal. Então, eu acho que o Brasil tinha que ter uma comissão urgente, né, para descobrir por que os salários no setor público são o que eles são. Quer dizer, deve existir alguma equiparação entre o salário no setor público e o salário no setor privado. Tá certo? Eu acho que as pessoas no setor público têm que ganhar um salário bom para fazer um bom trabalho. Tá certo? Mas a gente tem que, em alguma hora, olhar para saber se aqueles salários estão alinhados com o mercado. Porque no mercado os salários caíram. No setor público os salários subiram durante a crise. Você tem que fazer um ajuste fiscal, tem uma crise econômica, no setor privado o salário cai, no setor público os salários sobem. Então, se você fizer uma análise cuidadosa de cada função, de cada profissão, você vai tentar descobrir se esses salários precisam ser o que eles são, ou eles estão muito altos para uns, baixos para outros. Então, dá para fazer ajuste fiscal nesse país sem afetar os pobres. Os pobres não tem nada a ver com esse ajuste fiscal. Não foi o Bolsa Família que gerou esse desequilíbrio, porque o Bolsa Família é 1% menos do PIB brasileiro. Então, não foi ele que causou todo esse problema. Bom, uma coisa... Então, eu quero incluir produtivamente os mais pobres. Aí, uma das coisas que a gente sabe muito bem é o seguinte, e a Marta falou um pouco nisso, se tem uma coisa que produz inclusão social entre as famílias pobres, é o trabalho feminino. E se tem uma coisa que é fundamental para o trabalho feminino, é ela poder deixar o filho dela tranquilamente numa creche de tempo integral. O Brasil dobrou a cobertura de creche no Brasil e muitas delas em tempo integral. Acontece que elas não foram para os pobres. Então, a gente tem que, de novo, lançar de helicóptero os tickets para a creche. Por quê? A gente, se olhar aqui, a gente vai perceber que... Eu acho que é o meu celular. Então, sei lá o que eu faço aqui. Mas... Então, esse azul aqui, ele mostra o seguinte. Isso aqui é a cobertura de creche, mas, obviamente, muito disso é creche privada. A creche pública é mais alta aqui, ligeiramente acima da mediana. Ela é mais alta exatamente onde a Marta mostrou que está a renda média brasileira, por aqui. Tá? Que é meio que a nossa classe média baixa, que a gente podia chamar. As creches públicas, essas famílias têm mais acesso do que essas aqui. Eu preciso essas aqui terem muito acesso, porque aqui é que estão as famílias mais pobres, aonde eu preciso de acesso. Então, eu precisaria, apesar de todo o discurso de que creche é universal, gratuita para todo mundo, como não tem creche universal gratuita para todo mundo, vamos garantir que as mulheres mais pobres possam ter acesso a isso. Isso vai ajudar a aumentar a renda daqueles 5% mais pobres, promover a inclusão produtiva naquele grupo. Tá? Uma coisa preocupante é esse gráfico aqui, porque aquele aumento, lembra, eu mostrei para vocês que teve um tremendo aumento na renda dos trabalhadores, né? E teve mesmo, olha só, essa linha vermelha, olha o aumento aqui na renda dos trabalhadores, esquece a azul, pensa na vermelha, olha só que fantástico aumento na renda dos trabalhadores, né? Ela era 100 em 2001, ela em 2013 aqui, ela estava em 130, tá certo? Então, aumento fantástico na renda real dos trabalhadores. Então, se eu quero inclusão produtiva, não adianta eu botar os pobres para trabalharem mais, porque eles já estavam trabalhando um monte. Eles têm que ganhar mais por hora que eles trabalham, senão eles não vão deixar de ser pobres, né? Bom,
Mas o que é que aconteceu? A produtividade cresceu essa coisa azul aqui. A gente abriu um hiato, a gente tem a produtividade crescendo 10 e o salário crescendo 30. Ou seja, como que eu posso ter, num país, eu posso até, isso aí significa uma gigantesca redistribuição de renda entre capital e trabalho, tá certo? A única maneira que eu tenho do produto não crescer tanto e a renda do trabalhador crescer muito mais, 3 vezes mais rápido, é eu, obviamente, mudar a repartição daquela renda. Mas tem um limite para isso, tá certo? Isso não vai poder continuar para sempre. Tem um célebre economista americano que ele diz, olha, tudo é importante, mas no longo prazo o que importa mesmo é a produtividade. Certo? Se eu não tiver a produtividade, não vai ter qualidade de vida para ninguém. Tá certo? Eu preciso ter produtividade. Tá? Então, não vou conseguir, no passado, eu conseguir aumentar a renda dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores pobres, como a Marta falou, aumentando o salário mínimo e fazendo outras coisas que aumentaram o poder de negociação dos trabalhadores e aumentou a renda do trabalhador sem aumentar a produtividade dele. No futuro, e para sempre, isso não será possível. Eu preciso aumentar a produtividade. E o que está acontecendo com a nossa produtividade? Então, essa reta aqui, esse gráfico aqui vai desde 1950 até 2015, e essa linha amarela é o Brasil, essa linha azul é a Coreia. Você percebe que até 80, o Brasil e a Coreia cresciam juntos, tá certo? Se você fosse prever o Brasil e a Coreia, você ia prever como a Coreia. A Coreia fez nada de especial, ela simplesmente seguiu na linha dela. O Brasil é que chegou à conclusão de que essa coisa de produtividade não é muito importante, não. Vamos nos preocupar com outras coisas, tá certo? Então, o Brasil é o cara que mudou de ideia no meio do caminho, tá? Só tem que a China, que também pensava igual ao Brasil, resolveu mudar de ideia e começou a pensar igual a Coreia. Aí agora a China está subindo, olha, encostou aqui no Brasil, enquanto nós estamos falando, a China provavelmente já passou o Brasil. Tá? Simplificando isso num outro gráfico, é o seguinte, esse gráfico mostra há 30 anos atrás qual era a produtividade do Brasil, e na Coreia, e na China, e hoje. O Brasil e a Coreia estão na mesma vertical. Isso quer dizer o seguinte, que em 1980, o que um brasileiro produzia era o que um coreano produzia. Hoje, como esse dado da Coreia está 3 vezes maior do que o do Brasil, aqui é 60 e aqui é 20, isso quer dizer o seguinte, hoje precisa de 3 brasileiros para produzir o que um coreano produz. Como é que nós vamos ter a mesma qualidade de vida deles? Não é a quantidade produzida, é o valor do que um coreano produz, o valor do que um coreano produz é igual ao valor do que 3 brasileiros produzem. Então, como é que nós vamos ter a mesma qualidade de vida? Não tem jeito, tá certo? Bom, mas a gente pode pensar que os coreanos são muito excepcionais e podemos esquecer os coreanos, deixa eles vão crescer, explodir e deixa eles. Mas aqui são os chineses, esses são muitos. Eles estão na mesma horizontal que o Brasil. O que quer dizer isso? Bom, mas o Brasil estava aqui, a China estava aqui. Em 1980, precisava de 10 chineses em 1980 para produzir a mesma coisa que um brasileiro produzia em 1980. Hoje, o que um chinês produz é igual ao que um brasileiro produz. E, obviamente, isso é um dado um pouco antigo. Hoje, nós já estamos precisando mais do que um brasileiro para produzir o que um chinês produz. Então, nós temos um problema de produtividade. E se a gente quer reduzir a pobreza via inclusão produtiva, nosso trabalhador tem que ser mais produtivo. Nós não vamos conseguir continuar aumentando o salário dele sem aumentar a produtividade. Mas será que a nossa produtividade está aumentando? Ela certamente não está. Então, um gráfico um pouco provocativo para vocês aqui é a taxa de crescimento, esse verde é a taxa de crescimento nos países africanos. Essa aqui é a média da África, essa aqui é a média do Brasil. A África cresce a produtividade de quase 3% ao ano, o Brasil cresce 1,5%. Ou seja, nós estamos crescendo a nossa produtividade a metade da velocidade que a África está crescendo a produtividade dela. Você pode dizer, todos esses países africanos aqui estão crescendo a produtividade mais rápido que o Brasil. Então, o mundo não esqueceu a produtividade. Nós é que abortamos esse projeto. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não sei como que a gente vai continuar promovendo a inclusão produtiva dos nossos pobres sem aumentar a produtividade. Mas aí você diz, não, eu tenho um grande aliado, a educação. Então, eu vou usar a educação para gerar produtividade. Né?
mas a gente precisa combinar. Eu vou pular aqui a evidência aqui para vocês de que o Brasil não anda nada bem em educação, vocês sabem. Mas o que importa é o seguinte. Ok, eu preciso de produtividade, né? Então, eu tenho um grande aliado, a educação. Vou educar o povo e, com isso, eu vou ter produtividade, né? Bom, vamos ver o que o Chile fez. O Chile é esse cara aqui. A gente esqueceu de botar aqui o nome desse ponto. Esse ponto é 1980, esse ponto aqui é 2010. Eu estou fazendo essa brincadeira entre 80 e 10, 30 anos. Tá? O que eu tenho nesse eixo? Na horizontal, eu tenho a escolaridade, a educação. Na vertical, eu tenho a produtividade. Então, o que o Chile faz? Ele aumenta a educação e aumenta a produtividade. Ele subiu essa rampa aqui, tá vendo? Essa rampa no Chile, ele aumentou, em 30 anos, ele aumentou a escolaridade em 3 anos de estudo, que é mais ou menos uma média razoável mundial, 1 ano a mais de escolaridade da força de trabalho para cada década. Tá certo? E ele aumentou a produtividade em $10.000 por trabalhador por ano. Então, a inclinação dele é mais ou menos 3. Ou seja, $3.000 a mais para cada ano de escolaridade que ele conseguiu. Ou seja, legal. Então, eu aumento a escolaridade, eu aumento a produtividade. O problema do Brasil resolve-se pela educação. Aí a gente falou assim, bom, vamos ver se só o Chile fez isso, isso é comum. Aí a gente botou aqui uns outros caras, que não está andando aqui. Foi. Aí tem vários outros caras, né, desde a França, né, a França que está aqui em cima, né, o Chile que está aqui, né, a Grécia, você percebe muito parecido com o Chile, a Malásia, Tailândia, Portugal, Espanha, Itália, França, está todo mundo aqui crescendo, aumentou a escolaridade, aumentou a inclinação. Esses caras são os caras do 3. Para cada ano de escolaridade, $3.000 a mais de produtividade. Bom, tem uns caras mais rapidinhos que eles? Tem. Tem Israel, tem uns caras mais rapidinhos. Aqui, ó, tem uns caras mais rapidinhos. Singapura, olha o que Singapura fez. Tchum. Né? Esse aqui eu acho que é o Reino Unido, né? Esse aqui é Israel, tá certo? Polônia, a China, a Turquia. Esses caras são 4. A inclinação deles é 4. Tá certo? Então, legal. Então, tem uns países que andam a velocidade 3, tem uns que andam a velocidade 4, tem os malucos de sempre, Coreia e Japão, que estão lá, a velocidade deles é 7, tá certo? A velocidade deles é 7, 1 ano a mais de escolaridade é $7.000 de produtividade, tá certo? E tem o Brasil. O Brasil é assim. Não quer nem aparecer, está com vergonha. Apareceu. Este é o Brasil. Este é o Brasil dos últimos 30 anos. A gente aumentou a escolaridade daqui para cá. Só tem que a gente foi na horizontal. Tá certo? Uma vez eu estava apresentando esses dados em algum lugar, alguém talvez tenha entrado, estava um pouco desligado, depois veio falar comigo e falou assim, cara, eu preciso entender o sistema educacional brasileiro, porque eu sempre quis implantar no meu país uma educação que não serve ao capitalismo. E vocês descobriram a maneira de não servir o capitalismo. Essa é a educação que eu quero. Então, o Brasil, para a Unesco, é um exemplo de sistema educacional que não serve o capitalismo. Tá certo? Ou que se desentende completamente com os capitalistas. Quer dizer, eu não estou dizendo que a educação brasileira é ruim, mas eu estou dizendo o seguinte, ela não se entende com o sistema produtivo. Ou o sistema produtivo não entende a educação brasileira, ou a educação brasileira não entende o sistema produtivo. Mas tem que botar algum tradutor, porque eles parecem falar idiomas diferentes. Tá certo? E eles absolutamente não estão se entendendo. Se a gente tem que aumentar a produtividade, gente, é bom de pensar nisso, porque a educação, que é o grande aposta nossa, né? Obviamente é um direito humano, a gente não vai justificar educar para aumentar a produtividade, mas é bom saber que ela também dá uma ajuda na produtividade. Saber que ela não ajuda a produtividade é bem problemático, porque a gente precisa aumentar a produtividade dos mais pobres. Se a gente educar os mais pobres e não aumentar a produtividade deles, não é legal, porque isso é o que a gente esperaria que ela fizesse. Tá? Mas aumentar a produtividade não é tudo. Eu preciso também reduzir a discriminação, e eu queria só terminar aqui mostrando para vocês. Eu queria só tentar dizer para vocês que a discriminação, e eu acho que
esse centro é um bom lugar para falar sobre isso. A discriminação não acabou. A discriminação não acabou, e eu queria mostrar para vocês o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com discriminação pelo seguinte, os brasileiros, eles são bem espertos com a questão da discriminação. Tudo aquilo que não é tão relevante assim, a gente dá para a população negra e diz, está vendo? Eles também têm direito. Tá certo? Então, tudo aquilo que não é tão importante, a gente distribui igualmente. Só tem que a gente reserva para a população branca aquilo que realmente é relevante. E esse realmente relevante muda no tempo. Então, quero dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Educação superior, esse aqui é a população negra, né, que está subindo, porque os negros cada vez mais se declaram como negros, e porque realmente a população mistura e vai ficando mais negra. Então, a população negra está subindo. Passou de 50%, né, estamos em 55%. Tá? Essa linha de baixo é a porcentagem de negros na universidade. Aí você fala, fantástico, está diminuindo, tinha essa diferença toda, agora a diferença é menor. Não é isso? Só tem que... O que importa hoje em dia, cada vez menos, é o título da graduação. Você precisa ter alguma pós-graduação. Aí eu botei o gráfico da pós-graduação. Aí olha como é que fica. Olha, os negros na pós-graduação está aumentando a diferença. Ou seja, a gente está diminuindo na graduação e está aumentando na pós-graduação. Né? Quem está em grupo, em centro de pós-graduação, é só fazer uma pesquisa com os negros na pós-graduação, a maior parte deles são africanos. São estrangeiros que vieram estudar no Brasil, não são brasileiros que estão na pós-graduação. Tá? E, para dar um outro exemplo dramático, eu coloquei o gráfico dos dentistas. Eu sempre fiquei, eu por alguma razão ou outra tive que ir vários dentistas, e eu fico sempre curioso, porque eu nunca vi um dentista negro. Então, eu resolvi fazer essa curva. Então, essa curva aqui é a porcentagem da população brasileira que é negra. E essa aqui é a porcentagem da população brasileira que é dentista, negra, porcentagem dos dentistas brasileiros que são negros. Olha a diferença e está aumentando. Tá certo? A porcentagem de dentistas negros cresce muito menos do que a população negra no Brasil. Então, só para dizer o seguinte, olha, a discriminação, sinto informar que a discriminação não acabou. E muito daqueles 5% mais pobres são negros. E, portanto, se a gente não combater e continuar combatendo a discriminação das mais diversas formas, aqui eu centrei na questão racial, mas existem outras, orientação sexual, gênero e etc., que são muito importantes a gente combater se a gente quiser reduzir a pobreza. Obrigado.